Amanhecendo cada vez mais tarde, 6 horas nesse momento, o sol tá bem tímido ainda. Hoje nosso destino é a cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí. Nossa última tentativa de ir para lá não deu muito certo, acabou estourando o pneu da moto, mas hoje vai dar tudo certo. 6 horas nesse momento, temperatura 23 graus e meio. Deve subir bastante aí ao longo do dia, tem feito muito calor. Mês de janeiro e fevereiro aí, aqui na Grande Florianópolis. Falando de mês de fevereiro, já foi pro vinagre aí. A gente pisca e acaba fevereiro. Já entramos em março. Tá indo muito rápido. Pomerode, cidade mais alemã do Brasil. Vou tentar mostrar um pouquinho aí do local. Que seja uma excelente viagem aí. Cidade de Pomerode tem muitos atrativos. Em janeiro, na nossa primeira tentativa de ir para lá, como eu falei, estava acontecendo a festa pomerana e era aniversário da cidade também. Agora, final de fevereiro até abril, acontece a Osterfest. A cidade aí começa a ser toda decorada para Páscoa. E olha que engraçado a neblina. Bem fechado para cá. Nem parece ser verão. Parece ser... Não, parece ser inverno, né? É? E como eu tava falando de Pomerode, a cidade tem vários atrativos. A gente vai tentar fazer alguns atrativos hoje. Dependendo da escolha, se vai com a família, se vai com o filho, se vai sozinho, se vai em casal. Tem vários programas. O certo é que não vai ficar em Pomerode sem fazer nada. Questão de comida também, local excelente aí. Pode escolher sem medo qualquer restaurante lá. Forte tradição na cozinha alemã, né? Mas tem muita coisa. Parques de neve, zoológico, rota de cervejaria, chocolate, muita A rota coisa em para Chaimel fazer. também, né? Ela tem a rota em Chaimel também, uma rota lá histórica, com várias casas no estilo de construção em Chaimel. Pomerode sempre vale a pena. Deixando o contorno viário de Florianópolis e entrando na BR-101. O sol ainda não saiu. A temperatura está bem agradável. Previsão de chegada lá a 1h48. Pomerode fica em torno de 170 quilômetros da capital. Vale do Itajaí, próximo a Blumenau, Indaial. Nossa, que lindo! Chegando já no município de Tijucas. Agora o sol já saiu. Bem bonito amanhecer na estrada, né? Que lindo! Que fila? Acho que eles estavam arrumando alguma coisa ali na pista. Lá atrás tinha uma daquelas máquinas assim de pista.
É, porque ontem virou uma carreta ali. Ah, é? Não vim? Deve ter danificado o asfalto, alguma coisa assim. Ah, só pode então. Chegando no pedágio de Porto Belo. Cedinho ainda, a gente gosta de sair cedo de casa. Esse é um dos fatores, né? Evitar fila nos pedágios. Hoje ainda é sábado de carnaval. A tendência é o movimento aumentar bastante. É no débito. Sim. Ah, obrigada. Não precisa. Obrigada. 2,60. Pedágio aqui da concessionária Autopista Litoral Sul. Até antes de chegar ao pedágio aí, bastante fila, sentido Florianópolis. Olha o sol. É. Passando por Balneário Camboriú nesse momento, temperatura já elevou, quase 27 graus já, e o sol ainda nem tá a pino. Hoje seguramente vai passar de 32. Previsão agora de chegada lá em Pomerode, 1h e 15 minutos. Logo a gente sai aqui da BR-101 e pega a BR-200, a BR-470. Saí agora da BR-101 em direção à BR-470, que é a divisa dos municípios de Itajaí e Navegantes. Dois dos principais municípios quando a gente fala de logística. Faz 2 semanas aí que foi anunciada a construção do túnel. O túnel vai passar por baixo desse rio aqui, fazendo a ligação entre essas duas importantes cidades aí, de Navegantes e Itajaí. Hoje a única ligação é a BR-101. Essa que a gente tá. E quando a gente fala de logística, a gente fala de caminhões, carretas. E não dá para depender só da BR-101 que já tá saturada. Então, logo deve sair esse túnel. Logo não, né? É uma obra pública. Eu confesso que eu não sei se vai ser pública ou se vai ter alguma parceria privada aí. Tomara que tenha alguma parceria privada para sair mais rápido. Mas pela complexidade, né, da obra, já vai ser algo que já vai demorar um pouco mais. Ah, sim. Acho que aqui em Santa Catarina não tem nada parecido. Não. Até falando de Brasil também, não sei se tem alguma coisa. Eu sei que foi anunciado ontem também um túnel ligando Santos a Guarujá. Túnel submerso também. Confesso que eu não sei se já existe no Brasil alguma coisa parecida. BR-470 faz a ligação do litoral aqui com a Vale do Itajaí. Um pouquinho de neblina também. Ainda é cedo.
Deixando agora a BR-470. 27 minutos agora para chegar lá em Pomerode. Essa pracinha, ela é muito bonita. É. Diferente. 2 níveis. SC421 dá acesso a Pomerode. Ali já tem um ovo de Páscoa. Como a Beatriz falou, que a gente já começa a ver a decoração aí. A cidade fica toda decorada para Páscoa. Como o pessoal faz no Natal, a cidade de Pomerode aqui faz para Páscoa. Árvores com ovinhos, né? E aqui na Osterfest também tem o maior ovo de Páscoa do mundo e a maior árvore também do mundo. A gente vai mostrar depois. Chegamos em Pomerode, portal da cidade aí, estilo Enxaimel também, tradicional forma de construção alemã. Pracinha aí da cidade. Bom que como Agora é a gente cedo vai... tem. Oi? Eu ia falar bom que como é cedinho ainda tem bem pouca gente. É. Agora a gente vai tomar um café. Depois procurar os atrativos aqui para mostrar. Prefeitura. A gente gosta de tomar café aqui na Torten Paradise. Geralmente a gente vem à tarde. Café colonial muito bom. Bem aqui, ó. Agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã. E no café da manhã tem a opção de buffet, então é a mesma coisa que um café colonial. É. E depois a gente vai tomar sorvete à tarde. Acabamos de tomar café. Torten Paradise. Agora a gente vai lá na Rota Enxaimel. Mostrar um pouco lá dessa rota turística aqui do local. Aqui nessa rótula começa a Rota Enxaimel. Já na entrada a gente já consegue ver várias construções aí no estilo. Aqui tem a placa aí com todos os atrativos. E ao longo do caminho também vem surgindo as placas aí de sinalização. Muita coisa histórica e também tem coisa recente. Também tem, para quem gosta de chocolate, tem a fábrica da Nugali. Eles fazem um tour mostrando todo o processo de fabricação do chocolate. E com degustação vale muito a pena também. A gente já teve em outra oportunidade. Como a gente acabou de tomar café também, dessa vez a gente vai passar.
Mas é um local que vale muito a pena. Fábrica no Gale também é totalmente sustentável. Eles têm painéis solares e é uma fábrica voltada aí para sustentabilidade, ganhou bastante prêmio já por isso. E o chocolate as chocolate é embalagens e as excelente. sacolas. Fala? As embalagens e as sacolinhas é tudo reutilizável, ao dar de fazer a decomposição daquele material. Então, desde o processo ali de produção, né, do chocolate até na entrega do cliente, eles têm todo esse cuidado com a sustentabilidade. E o chocolate é muito bom, né? Sim. Vários chocolates deles aí premiados. Produtos regionais aqui, uma paradinha. Embutidos, né? Linguiças, queijos, geleia. Adega Pomerode. Ali a plaquinha tá dizendo aberto. É uma pousada junto? A senhora vai falar alguma coisa? Opa. Bom dia. A adega tá aberta? Até agora estava ainda fechado, mas eu posso lá atender vocês. Fechamos ali a adega Pomerode. Local bem bacana. Nem estava aberto ali a proprietária. Proprietária não, sogra do proprietário. Abriu ali para nós. Mostrou muito bem atenciosa, mostrou todos os licores, espumantes, vinhos. Como a gente já estava querendo comprar um limoncello, a gente acabou pegando o limoncello ali. Primeira parada aí da Rottensteimel. Ali também a embalagem lá que ela deixou ali no limoncello é também feita de material biodegradável. E o bacana é que ali também, além da adega, eles também são pousada. Tem a rodovia principal ali, né? Mas a maior parte dos atrativos está fora da estrada ali, né? Tem as placas informando e a gente tem que sair ali da rota e entrar nos locais. Mas é tudo bem sinalizado. E tem muita coisa para visitar, gente. Agora a gente vai ali na Delicaten, que é fábrica de bolachas artesanais. E cucas. Delicaten, além de bolachas, fabrica cuca também. Tava até dizendo que é a melhor cuca. Só que eles não têm amostrinha, não? Podia ter uma degustação. Delicaten, cucas caseiras, biscoitos artesanais.
Stollen. O que é Stollen? Eu já ouvi falar, mas não me lembro. Não sei. Ai, tem um monte de coisinha. Meu Deus. Acabamos de deixar ali a As Delicaten. melhores bolachas do mundo. Não é o objetivo do nosso canal, a gente já falou, né? Ficar avaliando os locais assim que a gente vai. Mas quando acha um local desse, olha, é um local bem artesanal, assim, é praticamente na casa delas ali. Dá pra ver a produção ali sendo feita. Mas eu falo por mim, mas talvez a Beatriz também vai dar a avaliação dela. Mas foi a melhor bolacha que eu já comi. Sim, gente, eu nunca Eles vi têm- cada uma. Eles têm provas ali, né, pra gente ir degustando. É uma melhor que a outra. Tem até bolacha salgada. Bolacha de artesanal salgada, né, de linguiça. Tem outra de azeite de oliva com amendoim, se não me engano. E uma de limão com algum outro temperinho também, né? Olha, vale muito a pena. Como eu tava falando ali, a principal, né, da Rota em Chaimel, e os locais ficam aqui nessas saídas, né? Agora a gente tá retornando pra rota, mas é tudo bem sinalizado, assim. Quem quiser ir ali é só botar no GPS também, Delicaten, bolachas artesanais, bolachas e cucas, né? Vale muito a pena. E a rota é assim, ó, essa rodovia é bem sinalizada, o asfalto é bom, às vezes reveza assim com um paralelepípedo, mas é um local que vale muito a pena a visita. É um pouco mais afastado do centro de Pomerode, a localidade é Texto Alto, acho que é isso, o nome do bairro. Ó, aqui já pega paver, mas Vale muito a gente pena, é vê muito bonito. todo local assim, ó, tem casinhas em Chaimel, modelo alemão assim. O jardim das casas também é um mais lindo que o outro, tudo muito bem o capricho, cuidado. né? Capricho do colonizador alemão. É tudo muito limpo. Olha isso. Também Kaufhaus é um mini mercado. As casinhas de madeira aí, ó. Olha que linda. É antigo, mas de madeira, mas é tudo muito caprichado. É aquele local assim que dá vontade Que a de gente- vir morar. de morar, é isso que eu ia falar. A gente olha assim e se vê morando aqui, sabe? Vontade de viver aqui pra sempre. Pegar uma casinha dessa e... Porque tu vê que é seguro, é tranquilo, não tem agito. Muito bom. Pomerode é uma cidade fantástica. Tá aberto. Casa Sievert. Visitas guiadas, produtos artesanais. Tá aberto? Deixar a Ali moto aqui tá, no ó. estacionamento. Tá. Sábados é a partir das 9. Tô descendo, tá? Uhum.
Deixamos ali a Casa Sievert. A quarta, quinta e a sexta geração da família ainda moram ali. O rapaz ali da sexta geração apresentou a casa para nós, como foi construída, né, a técnica. Tem uma lojinha ali também de produtos artesanais, licores, queijos, salames. Vale a pena também a visita. Custa R$20 por pessoa a visita guiada, né, onde ele faz toda a demonstração, conforme o vídeo aí que a gente fez. Mas se quiser também só visitar o local sem a visita guiada, é possível também. Dá para ir só na lojinha. Mas vale a pena ali voltar um pouco aí no passado, saber a história dos primeiros colonizadores aqui. Muito legal. Quiosque do queijo. Vou fazer uma visita aí no local. Paradinha aí no quiosque do queijo, eles têm várias conservas ali. Queijo, doce de leite de ovelha. Tem até licor, né, também de doce de leite de ovelha. É. Licor de pistache, tá na moda aí, né? Banoffee também, né? Ah, licor de banoffee também. São muitas opções. É. Tem muita coisa aqui na Rottensteimel. Como a gente já falou, muita coisa artesanal, né? A gente vê que não tem nada de produção industrial assim. São pequenos estabelecimentos. Cada um tem a sua fabricação ou própria ou de comércio produzido aqui na região, né? E mais uma vez a gente deixa recomendado aí, quem vem a Pomerode deve vir também aqui na Rottensteimel. A gente estava conversando aqui, a Beatriz estava falando. Outra coisa legal da Rottensteimel também é que cada estabelecimento ali, como eles trabalham com produtos artesanais, eles deixam bastante coisa para degustação. Então a gente consegue provar antes de comprar, né? Geralmente produto artesanal é um pouco mais caro e não é conhecido. Então eles deixam ali as provas para degustação. E cada estabelecimento que a gente vai, uma provinha, a gente sai cheio de lá, como a Beatriz estava falando. Experimenta ali. Aí é coisinha doce, é salgado, também tem degustação de bebida. E o bacana é que a maioria deles é realmente na casa das pessoas, né? As lojinhas ficam ali no mesmo terreno, ficam junto com a casa. Então vê que realmente é uma coisa que é feito ali artesanal pelas famílias mesmo. E a gente vê que tem carinho mesmo assim nas coisas. O capricho que a gente vê assim nas casas, a gente vê na produção artesanal também. É tudo muito Eles limpo, realmente... muito... Eles realmente fazem algo para agradar mesmo o cliente, assim, como se eles estivessem servindo a família, né? E isso faz muita diferença. Sim. Muito calor em Pomerode, 31 graus agora. Aqui é o Museu do Brinquedo, como a gente falou, e do lado o Museu do Automóvel.
Museu do Automóvel. Outra coisa que a gente não falou ainda é que comércio aqui, a associação comercial daqui tem um passaporte e cada local visitado ali com consumo, tem um consumo mínimo, isso é R$50, dá direito a um carimbo, e quando completa 10 carimbos aí a gente tem direito a retirar um caneco alemão de chopp. É bem legal também aí. Agora a gente vai dar uma passada ali na Osterfest. Aqui é bem o centro de Pomerode. Passeio pomerano aqui. Vários comércios. Cervejaria Schoisten. Tem lugar para estacionar ali. Aqui é onde ocorre a festa. Como a gente falou no início ali, é de 27 de fevereiro até 20 de abril. Vou achar um local agora para estacionar. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 song like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Although it's easy to remember, it's as easy to forget that it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we'll call them good old days. Although sweet in the moment, poison for you. Listening to the same old tune as you heard before, you even knew the language.
line across your back, back to where the summer never ended. Although it's easy to remember, it's as easy to forget that it leaves you feeling down.